Estamos na nossa quarta aula desse módulo que é chamado Os Adversários. E assim como nós tivemos uma aula bem extensa na semana passada, hoje tem a impressão que não será diferente. E hoje nós vamos tratar do nosso terceiro adversário, nosso terceiro inimigo, que é justamente o diabo. E antes de iniciarmos a nossa aula, então, nós vamos ter um momento de oração. Eu convido você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, te louvamos por mais esse domingo, essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui nesse lugar com o propósito de estudar a Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que durante esse tempo em que estaremos vendo o que o Senhor nos diz a respeito do diabo, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e a estarmos atentos às investidas, às ciladas do nosso inimigo. Nós oramos assim, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, por que nós precisamos falar sobre o diabo? Nós precisamos estudar a respeito do diabo justamente por quê? Porque dificilmente nós iremos vencer um adversário se o desconhecemos. E o fato é que nós muitas vezes subestimamos, às vezes até esquecemos da realidade espiritual, a realidade que nós estamos num confronto espiritual, numa batalha espiritual. Então, uma das artimanhas do diabo, em todos os tempos, é tentar passar desapercebido, ou então gerar no coração dos homens e das mulheres e das pessoas e do mundo que de fato o diabo não é real, ele não é uma pessoa, quem sabe ele é a personificação da maldade, mas dificilmente as pessoas têm essa consciência que de fato o diabo é uma pessoa, é o nosso adversário. Uma vez que nós desconhecemos o que a Bíblia fala a respeito do diabo, uma vez que nós desconhecemos quais são as suas táticas, qual é o seu modo de operar, dificilmente então nós seremos capazes de derrotá-lo. Por isso é tão importante nós dedicarmos esse tempo aqui estudando a respeito do terceiro adversário, que é justamente o diabo. Nós temos um texto bíblico aqui, que é 2 Coríntios 2,11, que nos fala o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O contexto dessa passagem, vocês vão se lembrar que é justamente aquele momento em que Paulo instrui a igreja a perdoar o pecador arrependido e a recebê-lo de volta à comunhão, ao convívio da igreja. Então ele fala, nesse momento, que assim a igreja deveria proceder, justamente porque nós não queremos que Satanás, o diabo, tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. A intenção do diabo sempre é trazer desunião à igreja, fazer com que o pecado não seja tratado da maneira correta, permitir que o pecado se torne algo comum à vida da igreja e semear justamente também a falta de perdão. E por isso ele declara que nós não devemos
ignorar as intenções de Satanás. Tem um outro texto aqui conhecido, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, um texto que a maioria de nós conhece bem, que nos fala o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos aqui uma exortação muito clara a respeito de estarmos alertas e de vigiarmos. Isso por quê? Porque o diabo, ele não é apenas o inimigo de Deus, mas ele também é o nosso inimigo. E aqui nós temos a figura de linguagem de um leão, que tenta nos trazer medo, intimidação, e que procura uma oportunidade para nos atacar, mas não apenas nos atacar, mas nos devorar. Então, baseado nesses 2 primeiros versículos, nós encontramos então a justificativa para estudarmos a respeito do diabo. E nós já vimos a nossa tríade de inimigos, né? E agora, com esse terceiro adversário, nós teremos uma visão mais completa. Então, o mundo, a carne e o diabo. O mundo, um inimigo externo, a carne, um inimigo interno, e o diabo, mais um inimigo externo. Muito bem. Conhecendo então o nosso adversário, segure na cadeira, porque nós vamos voar, tá bom? Olha lá, primeira coisa, quem é o diabo? É uma pessoa. Mas entenda que quando nós falamos que o diabo é uma pessoa, nós não estamos falando que ele tem uma cabecinha, 2 braços, perninha, tronco. Não é nesse sentido que nós queremos qualificá-lo. Nós queremos qualificar o diabo como uma pessoa para que qualquer outra ideia de que o diabo simplesmente é uma intenção ou é o conjunto de maldade nesse mundo seja totalmente descartado, porque a Bíblia apresenta o diabo como sendo uma pessoa. Vamos ver isso? Olha só. Ele possui inteligência. Nós acabamos de ler o texto de 2 Coríntios 2:11, que nos fala o seguinte, que Satanás, ele tem o objetivo de alcançar vantagem sobre o povo de Deus, e que nós não devemos ignorar as suas intenções. Então veja, que o diabo, ele possui intenções, ele possui intelecto, ele é inteligente, e isso é uma das características de uma pessoa. Mas o diabo também, ele possui emoções. Apocalipse 12, 17, abre a sua Bíblia ali. Apocalipse 12, 17, nos fala o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedeceram aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O dragão aqui, como nós vamos ver na segunda parte da nossa aula, é um dos nomes dados ao diabo. E veja que nesse momento em Apocalipse, ele demonstra a sua ira. Se o diabo não fosse uma pessoa, ele não teria motivo nenhum para irar-se. Mas veja outra característica aqui do diabo como uma pessoa. Lucas, capítulo 22.
Lucas 22, 31. Jesus conversando com o apóstolo Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então veja que o diabo também possui não apenas inteligência e emoções, mas desejos. Ele pediu para peneirar os discípulos de Jesus como trigo. E a última característica que nós podemos apontar aqui, como o diabo sendo uma pessoa, é justamente a questão da sua vontade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O contexto aqui é daquelas pessoas que estavam seguindo falsos ensinamentos. Eles estavam na armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade, a vontade do diabo. Então, com isso, nós encontramos a primeira característica do diabo. O diabo, então, não é uma energia, o diabo não é um conjunto de ideias ou a personificação simplesmente do mal. Não, ele é uma pessoa. Por quê? Possui inteligência, emoções, desejos e vontade. Tudo bem até aqui? Ficou claro, gente, que quando a gente está falando que o diabo não é uma pessoa, não quer dizer que ele tem cabeça, braços e pernas, tá bom? Mas no sentido de que ele é uma pessoa, ele possui personalidade. Muito bem. Quem é o diabo? Se ele é uma pessoa, nós aprendemos também que ele é uma criatura. E isso é extremamente importante. Abra sua Bíblia em Ezequiel 28:15. Daqui a pouco a gente vai discutir a respeito dessa profecia de Ezequiel 28. Mas a princípio, vamos tomar como pressuposto aqui que esse texto também faz referência ao diabo. Então Ezequiel 28:15 diz assim: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então o diabo, apesar de ser um ser extremamente poderoso, ele é limitado. Isso por quê? Porque ele não é eterno. Em que sentido? Quando nós falamos do atributo da eternidade de Deus, nós dizemos o seguinte, que Deus não tem começo e nem fim. O ser humano, ele é eterno no sentido de que ele vai viver a eternidade, ou com Deus ou separado de Deus. Mas o ser humano foi um ser criado, porque ele teve início. O diabo, apesar de ser um ser extremamente poderoso, também foi criado. Diferente de Deus, que sempre existiu. Outra coisa que nós precisamos nos lembrar, e que facilmente nós nos esquecemos, é que o diabo não possui os 3 principais atributos de Deus. Deus, ele é onisciente, que significa que ele conhece, sabe todas as coisas. Deus é onipotente, ou seja,
Ele pode todas as coisas. E ele também é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. O diabo, porém, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Ele não sabe o que você pensa. Mas como ele é um grande conhecedor da natureza humana, e ele é um ser extremamente inteligente, ele faz uma leitura excelente, excepcional dos seres humanos. Mas ele não é onisciente. Satanás, apesar de ser muito poderoso, ele não é onipotente. Ele só faz as coisas debaixo dos limites, debaixo da permissão de Deus. Então ele não é onipotente. E ele também não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Porém, ele tem um exército extremamente organizado, que está espalhado por esse mundo. Então nós precisamos nos lembrar disso, que apesar do diabo ser uma criatura extremamente poderosa, ela não se compara à pessoa, à Trindade de Deus. Por quê? Porque ele não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Além dele ser uma criatura, o diabo é um ser espiritual. Vamos voltar aqui para Ezequiel 28, 12 e 14. Ele é um ser espiritual. Mais uma vez a gente vai discutir daqui a pouco o texto de Ezequiel, mas saindo do pressuposto que ele faz uma referência também ao diabo, nós vamos ler o seguinte, 28:14 só. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Ok. Aqui então nós vemos que o diabo, Satanás, é um ser espiritual da ordem dos anjos. E dentro dessa ordem dos anjos, nós descobrimos também que ele era um querubim. Parece que os querubins tinham uma relação, tinham uma função muito específica, que estava relacionada à guarda e também à proteção. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Quando a gente vai lá em Gênesis 3, 24, nós vemos e falamos um pouco disso na semana passada, que quando Adão e Eva são expulsos do Éden, Deus coloca 2 querubins de guarda, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Quando a gente vai um pouquinho lá para Êxodo, 25, 18 a 22, a gente vê a descrição da Arca da Aliança. E vocês vão se lembrar, se viram em alguma imagem, algum desenho, ou se pelo menos assistiram o filme do Indiana Jones, vocês vão se lembrar que na tampa da arca, você possuía a imagem de 2 querubins. Então, apesar da Bíblia não dar detalhes a respeito de qual era a função, nós temos algumas pistas que nos indicam que os querubins tinham uma função de guardiões, uma função relacionada à proteção. Muito bem. Então, segundo esse texto,
a partir do momento que nós entendemos que é uma referência também a Satanás, nós descobrimos que ele era não apenas uma criatura, mas um anjo, um querubim. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Então, vamos falar agora sobre a origem de Satanás. E agora eu vou pedir para vocês realmente abrirem o texto em Ezequiel capítulo 28, dos versículos de 1 a 19. Vou dar 3 minutos para vocês lerem essa passagem, tá bom? Ezequiel 28, de 1 a 19. Junte-se aí com a pessoa que está ao seu lado ou à frente e faça a leitura em conjunto, se possível. Depois eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? Ezequiel 28, de 1 a 19. Quem terminou a leitura? Ainda não. Tá bom. Vou dar mais uns minutinhos.
Feita a leitura, gente, eu pergunto: quem é o objeto dessa profecia? Sobre quem essa profecia fala? Só um pouquinho. Só um pouquinho. A princípio, o governante de Tiro. Tá, doutor João lá. Caminhava na direção exclusiva do querubim ungido. Ok, então, ele fala do rei de Tiro, mas fala também de algumas coisas que são um pouco estranhas. Principalmente, quando nós lemos os versículos de 11 a 19. Porque, sem dúvida nenhuma, essa profecia faz referência a esse rei de Tiro e sobre a sua cidade, que provavelmente era o rei Itobaal, deixa eu ver se eu pronunciei certo, é isso aí, que era pai de uma figura muito conhecida no livro de Reis, era pai de uma certa Jezabel. Se lembram dessa figura, esposa de Acabe, que queria acabar. Acabe queria acabar com a vida do profeta Elias. Então, se realmente nós conseguimos identificar esse rei de Tiro como sendo Itobaal, ele era o rei de Sidom, que matou o rei de Tiro, Félis, e se tornou também o rei de Tiro. É impossível nós vermos essa profecia e excluirmos o fato de que essa profecia fala a respeito de Tiro e do seu rei. O problema de interpretarmos simplesmente essa profecia como sendo totalmente direcionada ao rei de Tiro, são os versículos 11 a 19 que dizem assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, que eu nunca ouvi falar, e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, pois você não mais existirá. Percebem que existem algumas dificuldades aqui em a gente atribuir essa profecia simplesmente ao rei de Tiro? Sem dúvida nenhuma, essa profecia também foi dirigida ao rei de Tiro. Nesse sentido, o rei de Tiro era um tipo de
personificação de um outro. E esse, pelas descrições que nós vemos aqui, parece ser Satanás. Então, nós podemos concluir o seguinte, que essa profecia de Ezequiel é uma profecia com dupla referência. Ela faz referência ao rei de Tiro, mas também faz referência ao diabo. Porque dificilmente um homem poderia ter essas qualidades, né, de perfeição, até o dia que se achou maldade em seu coração, a questão do esplendor, o fato de que ele vivia no jardim do Éden, de que ele foi lançado fora do Monte Santo de Deus. Então, a conclusão ainda é que esse capítulo 28 de Ezequiel faz uma referência não apenas ao rei de Tiro, mas também a Satanás. Uma vez que nós podemos então entender que Ezequiel 28 faz referência a Satanás, nós podemos aprender algumas coisas sobre a sua origem. Primeiro, versículo 12, olha só o que diz a palavra de Deus. Que ele era perfeito, que ele possuía extrema beleza e sabedoria. Ou seja, os anjos e até mesmo o diabo foram criados perfeitos, sem pecado. É isso que nós aprendemos como a primeira característica do diabo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que acabamos de ler, é que ele vivia no Éden. Então, aí nós vamos ter, que é um outro assunto, tá? Quando essas coisas aconteceram? Em que momento aconteceu a queda de Satanás e os seus anjos? Então você vai encontrar muitos estudiosos, teólogos, que vão defender a teoria, tá? Teoria é uma coisa que não se comprova, né? De que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 aconteceu um intervalo entre a criação do mundo e depois a criação, como nós vemos descrita em Gênesis. Então muitos acreditam que nesse intervalo é que aconteceu justamente a queda de Satanás, tá bom? Porque quando nós vemos os relatos ali de Gênesis 2, 3, nós descobrimos que o diabo já está ali no mundo. E então ele tenta Adão e Eva. Veja bem, então nós descobrimos que ele habitava no Éden. Que mais que nós descobrimos nesse texto aqui? A respeito dos seus adornos, né? Veja a respeito do que a profecia fala, né? Das pedras preciosas que o enfeitavam. Daí você tem a descrição dessas pedras, as guarnições feitas de ouro, que tudo foi preparado no dia em que ele foi criado. Ele era ungido, um querubim, guardião e assim por diante. Então nós descobrimos também que ele possuía essa nobre função de ser esse querubim ungido, escolhido para ocupar essa posição. O que mais que nós aprendemos ali? Mais uma vez nós vemos a respeito da perfeição. Porque olha só, versículo 15 vai falar assim: você era inculpável, ou seja,
Não havia pecado em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então, o pecado de Satanás não foi algo provocado por algo externo, como foi o caso de Adão e Eva, mas foi gerado em seu próprio ser. Então ele era inculpável até o dia que se achou maldade em você. Então são características que nós aprendemos aí a respeito da origem de Satanás. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, não sei nem se eu vou conseguir responder todas as dúvidas, né? Mas vamos lá. Alguma dúvida, algum comentário? Oi, pode falar. Ele fala que o coração dele se elevou por causa da formosura dele. Talvez por isso, por tanta riqueza, por tanta beleza, isso contaminou o seu coração. Foi de vaidade, a vaidade. Isso. Quem mais? Não? Então, vamos continuar. Daí nós vamos tratar agora, Maria Amélia, justamente da queda de Satanás, né? Então, quando nós olhamos especificamente os versículos de 15 a 16, nós vemos o seguinte: até o dia em que se achou maldade em você. Isso é extremamente importante, porque veja que a Bíblia nos ensina que ele foi criado em perfeição, sem pecado. Em um determinado momento, então, o pecado, a maldade habitou nesse ser. Isso tem relação com talvez a vaidade, o fato dele ser uma criatura tão esplendorosa, tão poderosa, sem dúvida nenhuma. Mas para a gente entender mais a respeito disso, a gente precisa ir para um outro texto, e eu vou pedir para vocês abrirem Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 17. Isaías 14, de 12 a 17. Acharam o texto? Então vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: esse é o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Mais uma vez, seguindo aquela linha de interpretação, nós chegamos à conclusão que essa passagem também é uma dupla referência. Só que agora, ao rei da Babilônia e também a Satanás. Por que isso? Porque talvez esses dois governantes, eles expressavam as características do bicho ruim. Eles, como governantes, seguiam os passos do olho junto, é isso. Eles eram tão maléficos no seu jeito de governar,
que eles espelhavam em suas vidas a pessoa de Satanás. Por isso, então, essas profecias vão falar a respeito desses reis, mas que vão apontar para as características do diabo. Tocou o sinal? Quer fazer a pergunta agora ou depois? Depois é melhor, tá bom. Vamos para o intervalinho, a gente já volta já. Alguns de vocês receberam um texto. Não vai precisar. Agora não. Alguns de vocês receberam uma folhinha com o texto. Não precisa abrir agora, tá bom? Só guardem aí consigo esse texto. No momento certo a gente vai utilizar esses textos aí. Ok, vamos retomar então com a pergunta, né, da dona Yara. É possível que talvez esses homens fossem até dominados pelo diabo, ou pelo menos eles estavam trilhando o mesmo caminho que o diabo. Porque aí eu pergunto também, uma outra questão, fala assim, ó, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Tinha algum tipo de comércio? Isso, por isso que a gente tem que entender que essa profecia, ela está misturando alguns elementos. Em alguns momentos ela está fazendo uma referência a Satanás e em outros momentos fazendo referência ao rei da Babilônia. Tá? Então não no sentido de que não, aqui a gente pode determinar totalmente que ele está falando de Satanás, aqui ele está falando só do rei. Então, como a profecia ela está fazendo uma dupla referência, em alguns momentos ela se refere a Satanás, em outros momentos se refere ao rei da Babilônia. Só um pouquinho. E pode ser ao mesmo, as duas coisas ao mesmo tempo, porque o rei estava dominado pelo querubim, por Satanás, por isso ele fez aquele comércio violento, e aí o querubim foi expulso por causa disso também? Não. Ou é por causa daquele desejo de ser como Deus? Isso, a gente vai responder agora. Tá bom. Tá bom? Vamos responder já. Lá. O que eu vejo é uma exortação clara para nós que como que Satanás age. Ele pega nessa parte de orgulho, de querer ser como Deus. E então o que aconteceu com os reis aí, tanto de Tiro quanto esse, é toda, como é que se diz? A ambição, Ok. né? E é algo que hoje é a mesma coisa. É isso daí que acontece conosco, né? Correto. Então você vê que existe essa relação entre essas pessoas históricas com
Satanás, sem dúvida nenhuma. Então a maneira como eles procediam era idêntica às motivações do próprio diabo. Muito bem, olha só. Qual então foi o pecado de Satanás, ou do diabo, ou outros nomes que nós vamos ver daqui a pouquinho? Versículo 13. Primeiro nós aprendemos que ele desejava ser exaltado. Não é isso? Versículo 14. Nós vemos que esse desejo de ser exaltado era o desejo de ser como Deus. Não é isso que diz? Serei exaltado, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. E quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê que as estrelas muitas vezes são uma referência aos anjos, mas nós vemos que ele não queria ser apenas mais exaltado que os anjos, mas ele queria ser como Deus. Quem mais quis ser como Deus? Quem mais quis ser como Deus? Adão e Eva. Adão e Eva, gente. Não era isso? Viram o fruto que era desejável aos olhos e que era capaz de lhes darem o conhecimento do bem e do mal. O que é que Satanás falou para Adão? Não, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Aí, ser como Deus. Vamos ler um texto agora, vai ficar mais claro o pecado de Satanás. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo 3, 6. Acharam? 1 Timóteo 3,6 é uma referência aos presbíteros, aos pastores. Quais são as qualificações para que uma pessoa seja reconhecida como um presbítero, um episcopo, como um pastor? Ele vai falar aqui que uma dessas qualificações é que ele não pode ser recém-convertido. Mas por que não pode ser recém-convertido? Opa, a explicação está aqui, ó. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual foi o pecado do diabo? Está aqui. Soberba. Serei exaltado, serei como Deus. Esse foi o pecado do diabo. Essa foi a origem, a razão da sua queda. Soberba. Talvez porque ele olhou para si, viu o esplendor, viu os seus adornos, né? A sua posição, a sua capacidade. Talvez, mas o pecado de Satanás foi a soberba. Eu serei como Deus. Pecado esse que se repetiu na vida de Adão e Eva, porque eles também queriam que os seus olhos fossem abertos e fossem conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Isso aponta que na raiz de todo pecado, nós vamos encontrar a soberba como sendo a raiz. Por que a pessoa mentiu? Por que a pessoa adulterou? Por que a pessoa... Opa! Lá na sua origem você vai encontrar justamente a soberba. Não, eu não quero o que Deus diz. Eu quero é fazer a minha vontade. Não, eu não quero obedecer a Deus. Eu quero satisfazer os meus desejos. Não, o plano de Deus está equivocado. Eu sei o que é melhor para a minha vida. É aí que está. E foi isso que precipitou, então,
a saída de Satanás do Monte Santo de Deus. Respondeu a pergunta? Lá. Quando você olha para o texto de Ezequiel e de Isaías, aonde você tem a figura de Satanás, mas você tem a figura de um imperador, então fica muito claro a questão da vaidade humana em relação ao poder. E é fácil de você compreender quando você vê a associação de um imperador sendo comparado a Satanás dentro do mesmo texto. Explica o que a dona Yara estava justamente questionando. Por que esse comércio? Por que essa ânsia pela riqueza, pelo poder, o uso da violência, justamente porque o doutor Valmir estava comentando que eles trataram disso na célula deles ontem, né? E quando você vê os descendentes dos reis, para manter o poder, são capazes de matar os seus irmãos, às vezes até os filhos e os netos. Como que alguém pode pensar nisso, né? Já matar um irmão já seria uma atrocidade, mas não. Para eu não ter que dividir, para eu não ser ameaçado no meu poder, eu sou capaz de matar até mesmo meus filhos e até mesmo os meus netos, porque eu não quero dividir o meu poder. Ok, está explicado. O pai, né, nesse caso. Tudo bem, gente? Fica mais claro assim, um entendimento dos textos? Sim ou não? Se não ficou, a gente fica até a hora que ficar um pouquinho mais claro esse texto para vocês. Vamos ver agora Apocalipse 12, de 4 a 7, e nós vamos ver que o diabo não caiu sozinho, né? Agora, olhando lá para o futuro, lá para Apocalipse, nós encontramos nesse texto o momento em que o diabo e os seus anjos serão derrotados por Miguel e seus anjos. Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos se revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então aqui nós percebemos que o diabo não está sozinho, ele está acompanhado. Anjos também se rebelaram contra Deus. Eu não projetei aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para 2 textos. O primeiro texto é segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vou repetir para você anotar aí. 2 Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então Pedro nos fala que não houve pecado só em Satanás, mas também em outros anjos, que também são conhecidos como demônios. E o outro texto é Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Judas 6, versículo 6. Oi, só um pouquinho, por favor. Não, é que você leu o 7 no capítulo. Eu li o 7? E no 4 ele fala 1/3, né? Tá, então desculpe, eu li o versículo 7. O versículo 4 fala sobre... Lê para a gente, por favor. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Ok, então é esse o entendimento que a gente tem, que 1/3 dos anjos
de Deus, anjos como estrelas, se rebelaram junto com Satanás. Muito bem. Judas 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Mais uma vez a ideia de que alguns anjos, 1/3 dos anjos, abandonaram a sua posição, abandonaram a sua própria morada e por isso estão debaixo do juízo de Deus. Então, nada de orar pela conversão do diabo, tá bom? Porque tem gente que está ensinando isso na internet, tá bom? Sim, coitado, né? Assisti um filme essa semana, A Comédia Divina. É um filme nacional fazendo trocadilho com a Divina Comédia de Dante. E, na verdade, esse filme é baseado naquele conto do Machado de Assis, que eu já contei aqui para a igreja, tenho certeza, da Igreja do Diabo, né? Então, esse filme aparece assim, o diabo e os seus demônios, fazendo uma pesquisa de Ibope. Ele está muito mal, ele está atrás do funk e de outro. Ele não é mais popular. E o pessoal não acredita mais que realmente ele existe. Daí tem uma enquete na rua, né? Fala assim, você acredita no diabo? Ah, eu acredito, ela mora lá em casa. Ó, ele mora lá em casa. E assim vai. E ele resolve, então, fazer um plano para melhorar a sua popularidade. Então, ele resolve comprar uma emissora de TV, começa a fazer programas, né? E em um determinado programa, ele é entrevistado, né? E ele começa a ganhar a empatia das pessoas, porque ele fala assim, né? Então, lá no céu eu brincava com Gabriel, com Miguel, mas daí eu descobri que Deus, como todo pai, tem um filho preferido. E eu, então, não era esse preferido. E ele começa a pintar um retrato de alguém que é coitado, né? Afinal de contas, ele pecou, mas quem não peca? Entendeu? E assim é construída essa narrativa. Infelizmente tem um pessoal aí, que eu não sei de onde que tira essa ideia, de que o diabo pode se converter. Não. A Bíblia deixa bem claro que esses anjos estão sobre cadeias eternas. Certo? Então, se você ouvir isso, por favor, exclua do seu canal, da sua rede social, porque isso é um absurdo dos absurdos, tá bom? O pecado de Satanás. Oi, quem quer falar? Pastor, Sim. se eles foram lançados nessa prisão aí, como que eles têm acesso a nós? Isso, então, olha só. Quando o texto fala que eles estão sobre cadeias, eles foram lançados, ele está chamando a atenção para a questão da posição deles, que eles estão condenados, tá? Apesar de ainda nesse momento eles estarem atuando, mas o destino deles já está selado, tá bom? Oi, quem lá? Sim. Som. Oh, isso. O senhor falou lá no início da onisciência de Satanás? Não, de Deus. Satanás não é onisciente. Não, que ele não é onisciente. Sim. Então, eu quero perguntar o seguinte, e quando a gente ouve alguém falar assim, o inimigo usou tal pessoa para... Entendeu? Não tem esse... ela foi usada pelo inimigo. Como é que fica isso? Não, é verdade, a pessoa pode ser usada pelo inimigo. Né? A questão da onisciência de Deus é o seguinte, que o diabo ele não sabe todas as coisas. Mas é como eu disse, né? Como ele é um profundo conhecedor da natureza humana, né? Ele é capaz sim de fazer certas adivinhações, né? Certos prognósticos e tudo mais. Mas a gente está dizendo que ele não possui o atributo de onisciência, tá?
Então ele age através de revelações, adivinhações e assim por diante, sem dúvida nenhuma. Ele é capaz de trazer poder para uma pessoa, sem dúvida nenhuma. Ele é capaz de trazer riqueza para uma pessoa, sem dúvida nenhuma. Tanto é que quando ele tentou Jesus, como que foi a tentação dele? Está com fome? Transforma aí, você não é o Filho de Deus? Transforma aí as pedras em pães. Não caiu? Uau, qual que foi a última proposta do diabo? Está vendo todos esses reinos aqui? Me pertencem. Vamos fazer o seguinte? Esquece esse negócio, né, de obedecer a Deus. Se prostra, eu vou te dar tudo isso porque é meu. Então ele é poderoso, a gente não pode esquecer disso. Tá bom? Respondeu? Ok. Vamos então concluir essa parte do pecado de Satanás, né? Barnhouse fala o seguinte, que o pecado de Satanás é a geração espontânea no coração desse ser, no qual tamanha magnificência de poder e de beleza foram combinados, e para quem enorme autoridade e privilégio foram concedidos. Foi uma geração espontânea. O pecado de Satanás foi autogerado, diferente do pecado de Adão e Eva, e diferente do pecado que habita em mim e em você, que já está na nossa natureza humana. Tá bom? Do diabo foi diferente, foi autogerado. Esse ser que foi criado em beleza, sabedoria e riqueza, a origem do seu pecado foi uma geração espontânea. É diferente, é de dentro para fora, tá bom? Perguntas, dúvidas até aqui? Diga. Uma coisa. Sim. O diabo pode tomar várias formas? Parece que sim, né? Porque se ele se apresentou diante de Adão e Eva como uma serpente, sim, com certeza. Coríntios também fala, né, que muitas vezes ele se apresenta como um anjo de luz para enganar, né? Sim, é possível. Vamos lá. Aqui e lá. Olha, na criação, com tudo maravilhoso que Deus criou, com tudo perfeito e tudo mais, aparece essa parte aí, como é que se diz assim? Imunda, suja, de querer ser igual a Deus. Sim. Quanto mais agora que nós estamos sujeitos a isso, né? Quer dizer, então, se naquela situação onde tudo era perfeito, onde convivia com Deus, toda aquela beleza, foi capaz de gerar dentro dos anjos essa coisa horrível, imagina nós, né, nesse mundo caído, o quanto que nós temos que ser vigilantes e saber a astúcia que Satanás age, que é justamente nessa parte de você se achar através do poder, do dinheiro, da beleza, a busca, né? Ele quer arregimentar o maior número possível de pessoas. Isso, olha só. Ele engana o mundo todo. O mundo está debaixo do seu domínio. Então, veja bem. Ele coloca no mundo aquilo que vai atrair, tentar as pessoas. É isso aí. É isso aí. Ele é o dominador do mundo. Então, são 3 inimigos que nós temos. O mundo, a carne e o diabo. Muito bem. Eu dei para vocês um papelzinho com textos, não é? Eu vou pedir para você se juntar com algumas pessoas que estão próximas a você, e você vai ler esse texto e você vai responder a seguinte pergunta: qual é o nome que é dado ao diabo nesse texto? E qual é o significado desse nome, então? Tá bom? Como o diabo é chamado nesse texto
e o que isso revela a respeito do seu caráter. Tá bom? Vou dar 5 minutos, tá bom? Para vocês fazerem essa tarefa e a gente vai concluir juntos aqui. Não, qual o nome que é dado? O que isso significa? Qual o nome e o que isso significa ou deve significar? Dois minutos, gente. Pronto? Vamos lá. Quem está com o texto de 1 Pedro 5:8? Como que o diabo é chamado nesse texto? Ele é chamado de inimigo e leão. Não ouvimos, não ouvimos. Inimigo e um leão, que quer devorar. Não entendi. Leão, ok. Então veja bem. 1 Pedro 5:8, é isso? Então, ele é chamado de inimigo. Ou seja, diabo. E essa palavra diabo, inimigo, é muito interessante, porque também ela pode ter uma conotação de adversário oponente, principalmente no contexto de um tribunal, onde você tem um acusador e um defensor. Ele é o nosso inimigo porque ele é o acusador, o difamador, aquele que fala mal, tá? Essa é uma das características do diabo. 1 João 6 e 7. Quem achou? Quem que falou? 1 João 6 e 7. Ninguém. Mas entreguei todos, hein? 1 João, não é? Não, Jó, desculpe, Jó. Aonde? Lá? Qual que é o nome dado ao diabo? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele se colocou entre os filhos de Deus. Sim.
Qual que é o nome que é dado ali? Satanás. Satã. O adversário. Esse é o significado de Satanás, tá bom? Adversário de Deus e do povo de Deus. Isaías 14, 12. Qual que é o nome dado ao diabo? Estrela da manhã. Opa! Estrela da manhã, o portador da luz. Quando nós vemos 2 Coríntios 11, 14, nós vemos que até mesmo o diabo se apresenta como sendo um anjo de luz. Muito bem. Apocalipse 12, 10. Quem leu o texto? Lá. Qual é o nome dado ao diabo? Acusador. Acusador. O acusador dos eleitos. Muito bem. João 8:44. Quem achou? Lá. Qual que é os nomes dados ao diabo? Pai da mentira, homicida. Então ele é o homicida desde o início, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Veja bem, é o pai da mentira. Quem mente está se identificando com quem? Com Satanás. E Jesus fala assim, os fariseus, os escribas, vocês fazem a vontade do seu pai. E o seu pai não é Deus, não. O pai de vocês é o diabo. Continuando. Olha lá. Mateus 13:38. 13:38 é isso aí. Quem achou? Quem tinha o texto lá? Joia. Fala lá, seu Francisco. O termo é maligno. Maligno. Ele é chamado de maligno. Ou seja, dele procede e o que ele faz é mal. Pronto. E ele é chamado de maligno. Continuando. Mateus 4:3. Como que o diabo é chamado? Quem tem? Mateus 4:3? Ninguém. Vocês se lembram desse texto? Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Ali, o diabo é chamado de tentador. Tá bom? João 12:31. Quem achou? Lá. Príncipe deste mundo. Príncipe desse mundo. Ou seja, quem é o governante desse mundo? Satanás. Pronto. Efésios 2:2. Quem achou? Quem teve que ler? Opa, já pode falar. Príncipe da potestade do ar, das autoridades espirituais. Príncipe, é interessante essa qualificação, né? Ele não é o rei. 2 Coríntios 4:4. Ele é chamado de... Só um pouquinho. É o Deus deste século. Opa, o Deus desse século. Deus minúsculo, né? Deus desta era, deste tempo, dessa maneira de se viver, de pensar. Ele é chamado de Deus desta era. Continuando, olha quantos nomes, né? Apocalipse 12:9. Quem que leu? Aqui. 12:9? Aqui. É o grande dragão e a antiga serpente. Opa! Ele é o grande dragão e a antiga serpente. Uma referência ao quê? A serpente do Antigo Testamento. Essa figura do diabo como dragão a gente vai ver num texto posterior, né? Mas é justamente daí que nós temos aquelas figuras que eram retratadas, onde o diabo era retratado como o quê? Vermelho, com 2 chifres grandão e um rabão, né? Mas o diabo é esse o rei? Não, lógico que não.
É tão interessante porque nesse filme que eu assisti essa semana, ele aparece bem vestido, tá, gente? Né? De terno, simpático, bonito, bem arrumado, cheiroso. Por que a gente associa sempre o diabo com essa imagem, né? Talvez porque isso, na verdade, não traga nenhum tipo de medo, né? Não, o diabo, imagina, chifrudo, com rabão, com tridente. Não, isso daí não existe. Opa, mas não é que a descrição descreve a sua aparência, mas o seu ser. Ele é a serpente, a antiga serpente. Continuando, Apocalipse 12:7. Agora sim. Quem que achou? Apocalipse 12:7. Pode ler, pode falar. Ele é o? Aqui ele é o dragão. Aí ele é o dragão. Ele é a antiga serpente, mas ele é o dragão. Qual é a ideia? Por que retratar o diabo como um dragão? Acho que poder assustador, né? Poder, uma coisa força, incontrolável. Isso aí, destruidor. É isso aí. Apocalipse 9:11. Quem achou? Em hebraico, Abaddon, e em grego, Apolion, que significa destruidor. Isso, ele é o anjo do abismo, ele é o destruidor. Lucas 11:15, quem achou? Ali. Belzebu. Ele é chamado de Belzebu. O que significa Belzebu? O príncipe dos demônios. Ele é o maioral dos demônios, dos anjos caídos. 2 Coríntios 6:15. Quem achou? Como que ele é chamado? Belial. Belial, que significa perversidade. Aí, pronto. Se nós não vimos todos os nomes do diabo, com certeza nós vimos a maioria deles. E todos eles têm um significado, ou seja, revelam uma ou mais características desse querubim que queria ser igual a Deus e por isso pecou contra Deus e foi expulso dos céus. E hoje ele é o adversário de Deus e também do povo de Deus. Para encerrarmos aqui, não vai dar muito tempo para a gente trabalhar esses tópicos aqui, mas eu quero apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o poder do diabo. Em Lucas 11:14-18, a gente vê que ele tem poder sobre os demônios, como a gente viu um dos nomes. Em Judas 9, Daniel 10:5, 12-13, nós aprendemos que ele faz oposição aos anjos mais poderosos de Deus. Então, tamanho o seu poder. 1 João 5,19 fala que ele tem poder sobre o mundo, ele é o governante do mundo. E Lucas 22:3, Lucas 4:33, vai falar que ele tem também poder para possuir os incrédulos, e isso será tema de uma aula mais à frente, tá bom? Então ele tem poder sobre os demônios, ele faz oposição aos anjos mais poderosos de Deus, ele tem poder sobre o mundo e ele pode também possuir os incrédulos. Vamos concluir a aula aqui. O diabo, o nosso inimigo, não deve ser subestimado, tá? Não deve ser subestimado, também não deve ser ignorado. Mas também não deve ser superestimado. Por quê? Porque ele não é Deus. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Por que então nós não precisamos nem subestimar e muito menos superestimar? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito Santo de Deus, vivendo em nossas vidas, em nossos corações,
é maior do que aquele que está no mundo. Muito bem. Aplicações, e eu vou deixar como uma tarefa para vocês, tá bom? Como nós podemos resistir às investidas do diabo? Daí eu vou sugerir que você leia durante a semana e você responda. É muito simples, né? Efésios 6, 10 a 18 nos fala como nós devemos enfrentar o diabo, e Tiago, capítulo 4, versículo 7, também vai nos falar como nós podemos derrotar esse que de fato é o adversário. Podemos encerrar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que não pode ir embora daqui sem ter essa resposta? Fala, Jô. Possuir, mas ele pode oprimir. Sim, nós vamos ver isso daqui a algumas aulas, tá bom? Nós vamos falar sobre opressão e também possessão demoníaca. Mais alguma pergunta? Não? Podemos almoçar então? Então vamos orar, né? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra também nos mostra que nós temos um inimigo que tem o único propósito de nos afastar da tua vontade, de nos afastar do Senhor. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abra os olhos espirituais para a realidade do nosso adversário. Que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Que possamos nos submeter à tua vontade, para que o diabo então fuja da nossa presença. Pedimos isso, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom domingo, bom almoço. Semana que vem a gente continua o nosso tema aqui sobre os adversários. Lembrando que na terça-feira a aula fica disponibilizada no nosso YouTube, tá bom?